Pois é, existem mandamentos de saúde. E se a gente quebrar esses mandamentos, se a gente quebrar essas leis, a gente vai ter a consequência de quebrar essas leis. Aí você fala, Carlos, então quer dizer que quem causou a minha gastrite foi eu mesmo? Eu quebrei as leis de saúde? Ora, eu não sabia que existia a lei de saúde, eu sabia que existia a lei dos 10 mandamentos, que é uma lei moral, as leis de trânsito, as leis judiciais, governamentais, né? Ou até mesmo as leis do seu próprio serviço. Mas eu não sabia que existia leis, que existia mandamentos da saúde. Pois é, existem mandamentos de saúde. E se a gente quebrar esses mandamentos, se a gente quebrar essas leis, a gente vai ter a consequência de quebrar essas leis. Porque as leis naturais são imutáveis. Por que eu tenho que estar trazendo essa educação para vocês? E não só estar trazendo para vocês um chá, um remédio que vai aliviar. Porque cada um de nós precisa se conscientizar do que foi que nos deixou doente. Como é que eu preparo o caminho para ter gastrite? Eu preparo o caminho muitas vezes até mesmo antes do nascimento. Na verdade, não você que prepara, mas o seu pai e a sua mãe que prepara. Eles já passam ali uma carga genética doentia para o nosso corpo. E ao nascer, a gente vai ali consumir o leite materno, que muitas vezes está intoxicado pelo que a mãe come. E aí, quando a gente é criança, a gente vai começando a ter uma alimentação acidificante, inflamatória, né? Leite com açúcar, farinha láctea e etc. Posteriormente, a gente vai começando a ter uma alimentação prejudicial à saúde e depois de 20, 30, 40, 50 anos, a gente aparece com o estômago inflamado e a gente acha que isso surgiu do dia para a noite, mas foram anos de intoxicação. Então, essa é a causa da gastrite, ou seja, a desconsideração para com as leis de saúde. Carlos, se você tivesse que resumir quantas são e quais são as leis de saúde? Se eu tivesse que resumir, eu resumiria em 8 leis ou 8 remédios naturais da saúde, que seria o ar puro, a água alcalina, o alimento natural, o exercício físico, o banho de sol, o descanso necessário, a temperança e a confiança em Deus. Os 8 remédios naturais. São 8 leis de saúde, certo? Agora, muito bem. Então, antes de eu começar aqui, eu já vou responder aqui essas duas perguntas, tá certo? Estou com gastrite devido a H. pylori, com refluxo nasal e estomacal, o que tomar? Nesse caso, Marlene, você precisa fazer uma mudança no estilo de vida, precisa fazer uma reeducação alimentar, precisa fazer uma limpeza intestinal. Não adianta simplesmente tomar um chá que vai aliviar a situação. Precisa se limpar o seu terreno biológico, que é o seu organismo, desintoxicar o seu corpo. Então, busque fazer isso. Uma educação alimentar, uma limpeza intestinal, e junto a isso você pode usar um chá para ajudar nesse processo. Chá de espera santa, né? O extrato de própolis, já vai ajudar bastante nessa questão da H. pylori, do refluxo. E tem algumas dicas importantíssimas para quem não quer sofrer com refluxo, né? Então, digamos que você está sofrendo com refluxo, o que você deve fazer? Primeira coisa, água ou líquidos 30 minutos antes de comer e 2 horas depois de comer. Primeira coisa é essa daí. Segunda coisa, esperar um intervalo de 5 a 6 horas entre uma refeição e outra, certo? Essa é a segunda coisa. Então você deve comer apenas 3 vezes ao dia, correto? Terceira coisa, mastigar calmamente o seu alimento. São dicas que já vai te ajudar a dar um bom alívio em relação ao refluxo.